Bom pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa série de vídeos aí sobre ensaios, né? Ensaios de Montaigne. Hoje falando sobre o ensaio Dos Mentirosos, esse é o nome, Dos Mentirosos. E hoje não tem café, então peguei sua aguinha. Trincando nesse calor, essa que é uma maravilha. Bom, esse ensaio é um pouquinho mais longo, eu tô aqui com um caderninho que me rendeu boas anotações, eu vou usar ele aqui para me guiar durante o vídeo. Enfim, Montaigne ele começa esse ensaio falando sobre a memória dele. Para ele não considerava uma pessoa de boa memória, ele não era dotado de memória boa, né? Ele tinha falhas de memória. E no tempo que ele vivia, ou no lugar onde ele morava, ter boa memória significava que você não tinha bom senso, não tinha um discernimento. Era apenas um papagaio, né? Enfim. Quando Montaigne ele chegava assim pro povo e falava, eu não tenho boa memória, o povo não acreditava, o povo achava que estava mentindo. Ou então, quando ele chegava pro povo e falava assim, eu não tenho boa memória, o povo automaticamente pensava que ele era um tolo, um burro. Mas ele fala, isso não tem sentido. Minha câmera travou. Bom, voltei. Ele fala assim, isso não tem sentido. E ele até criticou isso, porque a memória está ligada a essas coisas, porque memória não tem nada a ver com entendimento. E ele diz que apesar de não ter boa memória, isso possibilitou que ele afiasse outras qualidades dele, outras aptidões dele. Por exemplo, eu tenho minha visão. Se eu perder minha visão, as minhas outras sentidos, né, o olfato, olfato, a audição ficam melhores, né? E enfim, e o que é que tem a ver, né, a memória com dos mentirosos, a mentira? Bom, Montaigne fala o seguinte: se você não tem boa memória, não se meta a mentir. Não se meta a mentir, porque para mentir tem que ter uma boa memória, porque mas ele faz duas diferenciações, né? O que é contar uma mentira, contar uma inverdade, e o que é de fato mentir, né? Contar uma mentira ou contar uma inverdade significa eu na minha cabeça tenho informação e eu acho que ela é verdadeira. Por eu achar que ela é verdadeira, eu vou te falar achando que ela é verdadeira, mas no fim eu só apenas estou errado, sou enganado, mas eu não estou definitivamente mentindo. E a mentira já é uma coisa mais ligada à sua consciência. Você sabe que você está escondendo a verdade. Você não está dizendo a verdade por completo. Você, a partir do que você sabe, você conta as coisas diferentes, entende? Não é uma verdade. E é isso que ele fala. Uma verdade pode ser distorcida de mil formas, mas apenas uma é a verdadeira. Né? Mil caminhos vai se desviar, mas apenas um vai levar para o lugar certo, que é a verdade. E ele fala, né? Que tem a ver, né? De novo, voltando, a memória com o mentiroso. Que como você não está contando a verdade, você está simplesmente ou inventando uma nova história, ou pegando a verdade e alterando o fundo dela, alterando alguma coisa, em algum momento isso vai se perder, a menos que você tenha memória boa, porque a verdade fica no seu espírito. Já as mentiras, ou suas invenções, ou as coisas que você alterou, acabam se perdendo, não ficam com você, entende? Então, quanto mais você altera, menos fica com você. Aliás, se você inventa uma coisa, ela nem sequer existe, então é muito, muito mais difícil que ela fique com você, a menos que você tenha uma boa memória. E ele fala o seguinte: do que adianta, né? Vamos dizer que você tenha boa memória e você chegue para a pessoa A, você fala preto. Você chega para a pessoa B e fala branco. Ou seja, dependendo da pessoa, tem versões da história que você conta.
Isso já é uma coisa que dá muito trabalho. Você tem que olhar para a pessoa, lembrar da versão que você contou, da entonação, que a coisa, da pessoa, o que você fez que a pessoa acreditasse e contar essa versão. Isso é muito elaborado, né? Muito elaborado. Mas se algum dia essas duas pessoas, preto e branco, se encontrarem, vai ter uma divergência. E do que adiantou você ser tão inventivo? Não é verdade? Da mentira não é uma boa honra, você não vai tirar nada dela. Ele abomina a mentira, ela tem efeitos inimagináveis, muito maléficos. Inclusive ele fala aqui, né, que era para ser um crime considerado de fogueira, né, levar para fogueira, como tantos outros. E ele fala também que na criação, né, com crianças, a gente castiga muito, a gente disciplina, briga assim, né, por vários motivos. Mas o que ele fala é que devemos desde o começo combater a mentira, desde quando novinho. Porque se não for combatida, a mentira vai se desenvolver com a pessoa. E quanto mais desenvolvida, mais difícil é tirar pela raiz esse hábito, né? O hábito da mentira. Que é ele fala aí, né? É um vício odioso. Ok? Bom, ele também contou uma história aqui, né, de como o rei Francisco I apanha uma mentira. O Montaigne ele gosta, né, de fazer essas alegorias, né. Eu achei um pouco confuso, não consegui entender de primeiro, tive que ler umas 3 vezes, ainda não entendi, eu fui pesquisar na internet para entender melhor. Mas, resumindo, esse rei ele estava orgulhoso por ter apanhado um mentiroso. Porque é o seguinte, ele mandou um embaixador para outra outra cidade ser acompanhante de um duque, né, como se fosse um espião. E o duque descobriu isso, né, e queria achar um jeito de matar o espião do rei, né. Aí o rei ficou sabendo dessa história. Aí ele falou assim: por que você matou o espião? Aí ele falou assim: não, eu não sabia que ele tinha nada a ver com o senhor. Não sabia que ele era um espião seu. Não sabia que ele tinha nada com o senhor. Aí o rei atirou tudo que é lado, dúvidas, dúvidas, dúvidas. E ele, né, se livrando, se livrando. E o cara era esperto, né? Mentia muito. Aí o rei falou assim: tá bom, ok. E por que você executou ele de noite e não de manhã como uma pessoa qualquer? Já que ele é uma pessoa qualquer, por que você não matou ele de manhã como qualquer outro? Aí ele fala: ah, eu não matei ele de noite com respeito do senhor, né? Pra ter respeito com o senhor, não matar o homem do senhor de manhã. Aí ele tomou, né? Varreu, vai. Quer dizer, varreu não, porra. Tomou de graça. E é isso, pessoal. Esse era o ensaio dos mentirosos. E eu deixo a seguinte pergunta: ocultar é mentir? Você não contar a verdade? Ah, é mentira? É uma boa, é uma boa discussão. Tchau, tchau.